Olá, tudo bem? Me chamo Eulálio, trabalho com orçamento de obras públicas. Estou devendo ainda a continuação lá sobre reajuste e reequilíbrio, dividido em três partes, né? Já postei a primeira parte, falta a segunda. Mas nesse aqui eu queria voltar um pouco ao assunto sobre falhas de planilhas. Como é que a gente pode evidenciar alguma falha, algum erro numa planilha orçamentária que pode ficar tão evidente assim, sem a necessidade de consultar um projeto ou consultar os projetos. Então, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre a questão dos elementos que compõem o piso, o forro e a cobertura. Porque, querendo ou não, tem muita correlação diária entre esses três elementos, né? Mas vamos por partes. Eu já falei lá em fundação, em estrutura, a questão de que quando você tem a laje no térreo, às vezes você não executa uma laje de concreto armado, você faz um lastro de concreto, só que esse lastro de concreto, ele não é plenamente nivelado, não é um lastro nível zero, como alguns têm como definição. Então não dá para você assentar o revestimento, seja ele cerâmico ou qualquer outro que necessite de nivelamento, diretamente no lastro. Então você precisa de um contrapiso. Então tem que verificar essencialmente para a execução de piso se antes há o contrapiso, tanto na laje do nível térreo quanto nas outras lajes, caso existam, né, outros níveis, né, o primeiro, segundo, terceiro pavimento, por aí vai. Geralmente as obras que eu tenho lidado são obras pavimento térreo, no máximo tem um segundo pavimento acima de piso. Então, você pega essa área aí, ele tem que corresponder, essa área tem que ser correspondente à área de laje, caso realmente tenha uma laje, seja ela uma laje de piso ou uma laje de forro. Se tem escada, aí tem que estar lá em estrutura, a parte de montagem e desmontagem de forma de escada, armação de escada, ferragem de escada de acordo com a bitola do ferro, e concretagem de escada. Então é uma parte, é a parte esse revestimento, mas pode estar correlacionado também às áreas de piso, espelho, por aí vai, patamar, com relação à parte de contrapiso e a parte também de revestimento, que querendo ou não também é muito difícil encontrar a execução de uma laje perfeita que não precise de regularização. Então a parte é essa, né? A área de contrapiso geralmente tem que corresponder à área do pavimento, a área que você está construindo. A área, aí você vai ter que somar as áreas de revestimento de piso, seja ele revestimento cerâmico, piso de alta resistência, porcelanato, piso vinílico e outros tipos. Você tem que somar todas essas áreas e ela tem que ser correspondente à área de contrapiso. Se você está fazendo contrapiso, você vai fazer um acabamento sobre esse contrapiso. Então, dá para correlacionar e verificar se tem consistência ou não consistência nessas quantidades. Aí vamos para outra parte, você tem a laje de forro. Se você tem uma laje de forro, ou você vai revestir essa laje de forro com chapisco, embolso, massa única, o gesso, ou você vai colocar um forro, forro de PVC, gesso acartonado, gesso em placa e outros tipos de forro, fibra mineral, removível, tantos outros forros necessários. Então, essa área correspondente, somada à área de forro e à área de revestimento de teto, tem que ser uma área correspondente à área de contrapiso. Caso contrário, você pode ter em alguma situação o chamado caixão perdido, em que você vai ver a cobertura, você vai visualizar as telhas, ou vai ser uma área aberta, uma varanda, por exemplo. Aí você sim, não vai, nesse caso não vai corresponder. Uma área varandada, descoberta ou não, não vai corresponder. Mas geralmente a área de piso de uma edificação
pública, né, que vai servir para um propósito público, geralmente a área de piso, ela é correspondente à área de laje ou à área de cobertura, e por isso que eu falei cobertura, porque também o telhado, né, a estrutura da cobertura, bem como a cobertura, ela tem que ter uma correspondência, não pode ser uma quantidade inferior, exceto quando você tem as chamadas lajes descobertas. Então você vai somar, tem que ter lá descrito o item de impermeabilização de lajes descobertas, ou você consiga identificar isso, para você somar a área de impermeabilização de lajes descobertas com a área de cobertura em telha ou diversos tipos de cobertura que possa ter nessa edificação, tem que ser correspondente à área de projeção da edificação. Se você tem vários pavimentos tipos, voltando ao assunto de revestimento, essa área de lajes somadas tem que ser a área correspondente a de contrapiso e a área correspondente a de revestimentos, você somando todos eles. E você também separa a área de laje de forro, né? Você não vai gastar, o projetista ele não vai dimensionar uma laje de forro para receber piso, para receber tráfego, ou receber equipamento, mobiliário, exceto quando é uma área técnica, né? Que você vai colocar um aparelho de ar-condicionado, equipamentos eletromecânicos que precisam estar nessa área técnica. Fora isso, é uma laje de forro, e você identifica isso geralmente quando tem lá, se for possível, né, identificar laje de forro, você consegue ver esse serviço lá na planilha orçamentária. Mas querendo ou não, tem que corresponder à projeção e quantidade, né? O metro quadrado de laje tem que corresponder ou ser próximo à área de contrapiso, à área de revestimento cerâmico, à área de forro e à área de cobertura, somando cobertura e impermeabilização caso exista. Então, fazendo essa simples verificação, a gente consegue identificar, às vezes, alguma inconsistência, algum erro de cálculo, alguma área que não foi considerada como parâmetro para dimensionamento e ficou de fora. Às vezes acontece isso daí, eu estou dizendo que eu já evidenciei, de você ter uma área de cobertura e a área de estrutura ser, da estrutura da cobertura ser bem inferior à área da cobertura. Ou seja, já há uma estrutura anterior que eu estou tirando o telhado e colocando um telhado novo, um material novo, diferente, ou realmente foi esquecida a área toda da estrutura, não foi considerada toda a área de estrutura para a cobertura. Às vezes você sabe que tem uma área técnica que você vai ter uns equipamentos pesados de condensadores, reservatório concretado, então você vai ter uma laje impermeabilizada. Então cadê a impermeabilização? Outra coisa, se você tem uma impermeabilização com manta, você tem que ter tanta regularização da laje para você aplicar a manta, que a manta ela não pode ser aplicada sobre uma superfície irregular, então você tem que regularizar, aplicar uma camada fina de contrapiso, vamos dizer assim, aplicar a manta e sobre a manta fazer a proteção mecânica dela. Então, consta isso, quando você tem a aplicação de manta na cobertura, consta os serviços de regularização e de proteção mecânica ou só está lá a manta? Então, muitas vezes eu pego uma planilha, em alguns casos, né? Quando eu falo muitas vezes é porque já passaram muitas planilhas pelas minhas mãos. Então eu olho ali, está manta asfáltica, sim, cadê a proteção mecânica? Onde é que está descrito esse serviço? É com tela, é sem tela? Ah, se você tem uma platibanda, por exemplo, e a manta ela tem que subir alguns centímetros de acordo com a norma, de acordo com o projeto. Tem a proteção mecânica vertical também, tanto a proteção horizontal quanto a vertical, para ser considerada no caso da aplicação de manta. Então são essas quantidades que quando você bate o olho, pô, eu tenho laje, tenho contrapiso, não tem, então está faltando contrapiso. Pô, eu tenho uma quantidade imensa de laje de piso, mas não tenho uma quantidade grande de piso.
Então, vai ficar uma laje sem utilização, uma laje crua, sem nenhum tipo de revestimento? Está faltando por qual motivo? Às vezes a depender, não sei, é uma laje de. Poxa, esqueci agora. Uma marquise. Pronto, se você tem marquise, você tem impermeabilização, você tem proteção mecânica, entendeu? Às vezes é isso, então a gente tem que prestar atenção, soma essas quantidades, estão correlacionadas? Estão, beleza. Às vezes você, outra questão, você que é esquecida, estou falando de revestimento de piso e teto, quando você considera o forro, forro em gesso acartonado ou forro em gesso em placa, que você precisa pintar, cadê a pintura do teto? Porque você pega uma outra parte que eu vou falar de falha de planilha relacionada a revestimentos de parede. Aí você soma a área da parede, duplica, desconta os revestimentos cerâmicos, outros tipos de revestimento, e quando chega lá, tá batendo com a área de pintura. Legal. Sim, e o forro de gesso? O gesso acartonado não vai pintar, não vai selar, não vai dar uma demão de massa, uma correção, nada, vai entregar ele sem pintura, o forro. Então, tem que observar isso, tem que verificar. Tem forro, eu peguei uma vez uma planilha, uma área grande, enorme de forro. Quando eu fui somar a área de pintura, batia com a área da parede. Então, não tinha. Eu simplesmente, não vou dizer que foi a culpa do orçamentista, alguém esqueceu que tinha que colocar a pintura de forro. E isso significava alguns milhares de reais, a depender do. Nesse caso, eram milhares de reais que não foram considerados por conta da área a ser pintada. Então tem que prestar atenção nisso. Às vezes tem a impermeabilização, não tem a proteção mecânica, então você vai ter um gasto com a argamassa, com o contrapiso, com a proteção mecânica. Você tem um piso cerâmico sobre a laje e não tem o contrapiso, você vai ter um gasto com o contrapiso, nem que seja de 2, 3 centímetros, ou autonivelante, seja lá o que for. Você vai ter que fazer uma regularização para aplicar a cerâmica, para estar ela nivelada, plana, de acordo com as normas. Principalmente se for porcelanato, se for um revestimento que você precisa ter uma planicidade bem definida, ou até mesmo caimento, você tem que garantir o caimento com o contrapiso que você vai executar. Então a gente tem que ter essa preocupação. Bater o olho na planilha, bater o olho na quantidade para ainda, ó, laje, contrapiso, piso, forro, cobertura, tá coerente, não tá? Se não está coerente, dá uma olhada no projeto, consulta o projetista, o arquiteto, pergunta a ele, vem cá, estou vendo aqui, eu acho que são quantos pavimentos? É térreo? Ah, é térreo, então não tem escada, eu não preciso considerar a parte estrutural da escada. Ah, não, tem dois, três pavimentos, então tem que separar a estrutura da escada, ferragem, forma, concretagem, tudo lá relacionado à escada. Ah, não, são dois, três pavimentos, beleza. Aí você vai verificar, confirmar qual é a área de projeção, é tanto. Então você sabe que vai ter essa área de projeção, vai ser uma cobertura ou uma laje impermeabilizada. Então você tem que verificar se tem lá a cobertura está batendo, se a quantidade de laje impermeabilizada somada com a cobertura bate com a área de projeção. Então é bom estar atento a esses itens, a essas quantidades para não falhar na composição da planilha orçamentária, porque planilha orçamentária não é só composição de preço, não é só isso, é quantidade. Se a gente tem que ser assertivo, se a gente tem que evitar essas distorções, o ideal é estar verificando isso. Então, numa planilha, você consegue, às vezes, eu geralmente consigo visualizar a obra olhando a planilha orçamentária. Aí eu vou lá, consulto o arquiteto, consulto o eletricista, consulto outro projetista e verifico, ó, tem isso aqui, é isso mesmo, tá faltando, não tá? Então, é bom ver isso. Tem casos também que só olhar a planilha não é o bastante. Aconteceu, por exemplo, que a gente olhou a planilha, vi que ela estava toda coerente, mas uma colega de sala, ela abriu o projeto e verificou que tinha lá a área de
substituição da cobertura, era uma reforma. Então estava lá previsto uma área que deveria ser substituída a cobertura. E por conta, não sei se por conta das ferramentas BIM, de ter usado Revit ou qualquer outra ferramenta, não pôde ser linkado essa área, esse objeto, com um serviço Sinap, por exemplo. Então ficou lá, foi esquecido, simplesmente esqueceu. O programa que foi puxar os serviços do projeto, do CAD ou do Revit, não conseguiu puxar e identificar isso. E ficou de fora. E se não fosse evidenciado ao abrir o projeto, ia ficar de fora uma grande área de cobertura que deveria ter retirada da cobertura, retirada da estrutura, porque era uma edificação com mais de 20, 30 anos de uso, então tinha que ser substituída toda a estrutura, substituída toda a cobertura. Então pense aí no custo, no impacto. E às vezes o aditivo, né, quando a gente, como estamos falando de obras públicas, o aditivo não consegue comportar essas falhas, esses desvios que às vezes não são evidenciados pelo orçamentista, por quem está levantando esses quantitativos. E quando vem para a gente, se a gente não fizer essa análise, não der uma olhada no projeto, não der uma olhada nas quantidades, a gente vai passar e vai encaminhar esse problema para a obra, para a execução, que vai ter muito mais dificuldade de resolver isso do que se a gente tivesse corrigido antes. Então era isso que eu queria falar com vocês, acabou sendo um vídeo grande. Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Se ainda não me seguem, se inscrevam aí no canal e acompanhem os vídeos que eu já postei e os que eu estou postando a cada momento que vão surgindo aí as necessidades e eu vou conseguindo gravar aqui para vocês, ok? Até a próxima.